Hoje é dia do trabalhador e deu tão certo que o feriado é justamente no dia do quadro Eu Quero Saber com o nosso colunista Paulo Souto. Bom dia, Paulão. É dia do trabalho, então? Estamos trabalhando, né? Vamos trabalhar, né? E tem gente que está folgando, viu? Tem, né? Por isso que eu tô aqui. Nós estamos aqui, né? Só assistindo, ou não, né? Se eu fosse, eu ia dormir. Vamos começar lá, então? A gente tem muitas perguntas hoje aí no quadro Eu Quero Saber. Olha só. Existe algum recurso que eu possa utilizar para receber o seguro-desemprego, pois fui demitida e me foi negado o seguro porque sou MEI, microempreendedora individual, e o meu cadastro está ativo? Existe, Plínio. O que é que deve ocorrer? Raquel, só para Raquel deve dar baixa no MEI dela, porque para o seguro-desemprego é para quem é desempregado. O MEI, quem tem um MEI não está desempregado, está exercendo alguma atividade como empreendedor individual. Então, ela tem que dar baixa no MEI para ter direito ao seguro-desemprego. Muito bem, vamos passar aí agora a próxima pergunta do César. Ele diz assim: um funcionário público estadual, quando se aposenta por invalidez, tem salário integral? Os proventos só podem ser entregados se ele estiver enquadrado em alguma das doenças que está na lei. Tanto o municipal, o estadual e o federal. Tem um elenco de doenças onde vai dar direito São as 30 doenças mais ou menos. Mal de Parkinson, Alzheimer, portador de HIV, o neoplasia maligna, entendeu? Tem várias doenças. Incapacitação por acidente também? Também, dependendo de como for o acidente. Então, César tem que pesquisar isso direitinho. Um funcionário público pergunta agora, não, essa era a anterior, Márcio Cunha de Bahia, ele diz assim: trabalhei 18 meses, 1 ano e meio e fui demitido. Quantas parcelas do seguro-desemprego eu tenho direito a receber? Tem uma escala aí, né? Tem, no caso de Márcio aí vão ser 4 parcelas. Porque entre 12 e 23 meses de trabalho são 4 parcelas. E de 24 em diante são 5 parcelas. 5 parcelas. Cinco então parcelas. Tem direito a 4 parcelas. Vamos agora à pergunta do Josivaldo, do Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. Quem é pensionista tem direito a acumular esse benefício com uma aposentadoria por idade? Tem, sem problema algum. Ele recebe tanto pensão... no INSS, o Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Recebe a pensão e a aposentadoria. A reforma previdenciária que estava tramitando no Congresso é que acabava com isso aí. Mas não sei se acabaria, se a Justiça deixaria, se iria permitir. Como a reforma está no banho-maria, ela está dormindo, então, por enquanto... Tomara que permaneça. Não, eu acredito que vai permanecer. Vamos passar agora a Joaildo. Ele diz assim: quem foi demitido e adquiriu um problema de saúde, como deve proceder? Plínio, se o trabalhador estiver no período de graça, é um período onde ele, mesmo não contribuindo, ele fica como segurado no INSS. Então, se ele estiver dentro desse período, ele deve requerer um auxílio-doença junto ao INSS, sem problema algum. Eu conheço várias pessoas que já tiveram auxílio-doença, já se aposentaram, já tiveram direito a salário maternidade e a família pensão por morte, auxílio-reclusão, mesmo a pessoa não trabalhando. Por quê? Porque ele estava dentro do período de graça, que varia de 6 a 36 meses. Isso pode variar. Mesmo. Vamos lá, agora a gente tem Silvana Paixão. Quem tem direito a uma aposentadoria por invalidez? Todo aquele trabalhador que estiver incapacitado totalmente para o trabalho e não puder ser reabilitado em outra profissão, tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Ele tem que estar totalmente incapaz e não poder ser reabilitado para outra profissão. Porque às vezes você está incapaz para a sua profissão, mas pode exercer outra. Então você é reabilitado, existe o CRP no INSS para fazer isso, reabilitar o trabalhador, o segurado no INSS para outra profissão. Certo, vamos para a próxima então. Severina Souza, ela diz: a empresa é obrigada a conceder vale-refeição ou cesta básica? A gente poderia falar já de todos os direitos, né, que existem para o trabalhador. Não, agora, se tiver uma cláusula no dissídio coletivo da categoria, aí sim. Mas um acordo, no caso. No dissídio tem que estar previsto. No dissídio, a concessão deste benefício. Mas, por lei, a empresa não está obrigada. Não está obrigada. Um benefício que ela escolhe conceder ou não. Também pode ter a liberalidade de conceder ou não. Certo. A gente tem mais uma aí? O Heraldo Martins, ele pergunta: quem é aposentado por invalidez pelo IPM, né, o Instituto de Previdência do Município, João Pessoa, pode se aposentar também pelo INSS? Pode, Plínio, desde que ele seja segurado do INSS. Ele pode ser funcionário da prefeitura e contribuir para o INSS como profissional autônomo. Ou ele pode ter um emprego privado, sem problema nenhum. Nesse caso, ele pode ter esses dois empregos. Ele pode ter as duas aposentadorias, por quê? Porque são regimes distintos. É o RGPS e o IPM. Não tem problema algum. Recebe normalmente. A próxima é Ana Cristina de Cabedelo, que pergunta o seguinte: quem é pensionista pode casar de novo e não perder a pensão do INSS? Pode, sem problema algum. Ela casa novamente, Ana, que se pode casar, entendeu? Agora, se o novo
próximo cônjuge vier a falecer, Deus permita que não, ela não vai ter direito às duas pensões, ela vai ter que fazer opção. Já houve um momento em que não poderia receber? Não. De 91 para cá, não. Porque era uma pergunta, era uma dúvida que muita gente tinha, né? Se eu casar de novo... mas não. O pessoal sempre tem essa dúvida e achava que não poderia casar, mas pode, sem problema nenhum. Desde 91, a lei 8.213 não impede. Muito bem, a gente ainda tem mais perguntas, vai trabalhar bastante hoje aqui, viu, Paulo? Vamos lá. Olha lá, a Maria Alice diz o seguinte: quem é tutora de uma pessoa tem como ficar com uma pensão quando a tutelada vier a falecer? Plínio, essa pergunta da Maria Alice é interessante porque se esta tutora, que cuida daquela pessoa enferma, aquela tutelada, depender economicamente daquela aposentadoria, se ela não trabalha, ela depende economicamente. Vamos dizer que uma mãe cuide de uma filha que aposentou-se por invalidez. Entendeu? Mas nesse caso aí, ela é aposentada por invalidez, vamos dizer. Né, que ela está cuidando. Agora, se for LOAS, não. Agora, se for uma aposentadoria por invalidez, e se ficar aprovado, aposentadoria por invalidez é um auxílio LOAS doença. é aquele temporário, né? O temporário, mas aquele não gera pensão. Se for um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, e ficar aprovado que a tutora depende economicamente do tutelado, ela pode ter direito à pensão. Até porque ela abdicou de trabalhar para cuidar daquela pessoa. Aí vamos dizer que uma pessoa já com 60 anos de idade, 70 anos está cuidando, aí vem a falecer, e essa pessoa vai ficar desamparada? Já que se dedicou a vida muitas toda, vezes né? O INSS concede, desde que fique provada a dependência econômica. Muito bem. Vamos para a próxima aqui, a Darlan Cavalcante. Depois que o aposentado por invalidez é convocado para uma perícia médica de revisão, com quanto tempo eu poderei ser convocado novamente pelo INSS para uma outra perícia? Desde que ele não esteja no rol dos isentos, é aqueles que já completaram 60 anos, ou que estão recebendo, que têm 55 anos, e que estão recebendo o benefício há mais de 15, somando-se o auxílio-doença que precedeu a aposentadoria, ele pode ser convocado a qualquer momento. A lei antigamente não, porque a lei é de 2017, a nova, dizia que a cada 2 anos, não, mas agora a lei diz a qualquer momento. Ele pode fazer uma revisão de perícia hoje, daqui a 6 meses fazer outra, sem problema algum. Está na lei, pode ser convocado a qualquer momento. Muito bem esclarecido. A gente volta daqui a pouquinho, Paulo, você vai ficar mais um pouco com a gente. Não, o dia do trabalho é para se trabalhar. Quando eu me comprometi de vir hoje para cá, foi para trabalhar. Então vamos embora, fica por aí. O quadro Eu Quero Saber vai dar uma parada por 15 dias, porque Paulo Souto vai se ausentar, mas juntamos aqui a maior parte das perguntas para ele responder nessa coluna especial de hoje, Paulo. Dia do trabalho, aí você vai trabalhar bastante. Vamos começar? Vamos lá. Recomeçar, né? A gente vai ter uma pergunta aí do Alisson, que diz assim, ó: na minha empresa, adoto o sistema de compensação de horas de segunda a sexta-feira para o funcionário não trabalhar no sábado, sendo essa compensação de 4 horas, totalizando 44 horas semanais, tudo certinho, né? No caso de feriado no sábado, como é que fica essa distribuição de horas? Se vai ser feriado no sábado, os empregados não terão que estender a jornada a semana que antecede ao sábado. Por quê? Porque o sábado já é feriado, então não tem que compensar nada. Então, continha matemática simples. É muito simples, é trabalhar Segunda normalmente. A sexta eles vão trabalhar normalmente às 8 horas. Às 8 horas. Tranquilo. Isso. Agora, Felipe Silva diz assim, ó: um estudante universitário pode ter 2 estágios remunerados? Pode ter, desde que ele concilie as suas aulas com os 2 estágios, sem problema algum. Essa é a única exigência? É a única exigência, tem que haver uma conciliação. Ele não pode deixar de assistir aula para fazer estágio. A não ser que o estágio seja curricular, né? Muito bem. Amanda Novaes, de Santa Rita: quem trabalha no domingo tem direito a folgar em outro dia da semana? Tem. E também, se for funcionário do comércio, tem direito a receber pelo domingo, existe um valor para o domingo trabalhado e mais uma folga na semana. E lembrando que quem trabalha aos domingos tem que ter pelo menos um domingo de folga no mês, não é isso? Tem, exatamente. Viu? E outra coisa, o empregado doméstico trabalhando no domingo, ele pode folgar outro dia na semana. Não precisa pagar esse dia. Viu? Certo. Agora, a Ana Maria pergunta: uma empregada doméstica pode ter 2 ou 2 empregos de carteira assinada? Pode, sem problema algum, desde que haja compatibilidade de horário, não sem problema algum. E aí tem um limite de carga horária juntando os 2 empregos? Não, cada emprego não pode ultrapassar a 10 horas, cada emprego. Ou seja, ela tem direito, ela pode trabalhar 8 horas diariamente, mais 2 horas extras. A lei complementar 150/2015 prevê essa jornada. Se ela tiver 2 empregos, ela pode ter 2 jornadas. Agora, não sei se ela vai aguentar. Eu não sei se ela vai aguentar. Porque serviço de casa é pesado. Não é mole, entendeu? Vamos para a próxima. O empregado doméstico está obrigado a acompanhar o patrão em viagens? Essa é a pergunta de Patrícia, de Campina Grande.
Plínio, a Lei Complementar número 150/2015 prevê este acompanhamento. Inclusive, quando você acompanha o patrão numa viagem, você recebe um adicional de 25%. Agora, tem que haver um acordo escrito antes. Ou seja, então, quando você vai admitir um empregado doméstico e sabe que vai necessitar dele em viagem, você deve fazer esse documento antes de contratá-lo. Chega para ele, olha, assina, concorda. Concorda. Depois que ela assinar e concordou, ela não pode se recusar. Agora, se não houver esse documento, ela não está obrigada, não. E esse documento é fácil de fazer? É muito fácil. No nosso site, direitodoméstico.com.br, nós disponibilizamos gratuitamente esse documento. Muito bem. Entendeu? A próxima é Heloísa Ângelo Jerônimo. Uma empregada doméstica pode se recusar a mudar de turno de trabalho? Pode, porque vai exatamente... Vai que ela tem outro emprego, por exemplo. Se ela tem outro emprego, aí ela vai ter direito... eu não vou mudar meu turno de trabalho. Eu fui contratado para trabalhar pela manhã, de 8 às 12, ou se não, de 6 às 12. Eu não vou trocar o meu turno pela noite ou pela tarde, porque eu já tenho outro emprego. Na creche, por exemplo, numa creche, no horário de trabalho, no outro horário, não pode chegar e exigir fixe. isso do empregado, não. Se você quiser mudar e ele não concordar, o empregador vai ter que demitir. E tudo no acordo é sempre melhor. É lógico, tudo havendo um diálogo, se resolve tranquilamente. Vamos lá então, a gente tem aqui a Benedita que pergunta: todo mês minha empregada falta 2 ou 3 vezes e traz atestado de um dia. O que fazer? Desconta todas as faltas, mesmo apresentando atestado. Ela faltou, apresentou atestado, se procura o INSS. Entendeu? Inclusive, eu tive isso agora. Na minha residência, um empregado meu teve conjuntivite. Eu digo, olha, vá, procura o INSS. O INSS concedeu 10 dias de auxílio-doença a ele. Apesar de que ele chegou lá, não, só a partir do 16º dia. Não, o caso de empregado doméstico é a partir do primeiro dia. Foi concedido e tudo. Empregado doméstico apresentou atestado, encaminha para o INSS. E no caso dela, que ela está faltando, ela deve ser advertida e, se permanecer fazendo isso, demitida por justa causa. Porque isso é desídia. Pessoa que falta 2, 3 vezes durante o mês e apresenta um atestado, isso é um mau funcionário, deve ser advertido e, se permanecer no erro, demitido por justa causa. O empregador tem que se impor. Como os empregados têm os direitos dele, o empregador doméstico também tem. Agora, muitas vezes, dos dois lados, muitas vezes o empregador doméstico não usufrui dos seus direitos. Aí, posso assinar. O empregador tem que estar atento e o empregado também, cada um respeitar o direito do outro. Da lei. Exatamente. A gente tem aqui a Sônia Maria Lacerda de Siqueira. Quando é devido o adicional noturno ao empregado doméstico? No caso, um cuidador de idosos. Pronto, quando ele é contratado para trabalhar de 22 horas às 5 horas da manhã. De 10 da noite até as 5. Aí, se ele for contratado para trabalhar exclusivamente neste horário, o salário dele já tem um adicional de 20%, já está na carteira. Agora, se for, um exemplo, ele trabalhar de 19 à meia-noite, aí só vai ter direito ao adicional noturno de 22 horas à meia-noite. Entendeu? 20% só em cima dessas horas. Certo. Não tem direito nesses casos. A gente tem o João Ricardo Bione Aires. É devido o valor da multa de 40% sobre o saldo do FGTS quando demitimos uma empregada doméstica por justa causa? Tanto sem justa causa como por justa causa, essa multa não é devida porque o empregador doméstico já paga o GIURAT. O GIURAT é exatamente um percentual de 3,2% que vem no DAI. No DAI, do 3,2, não, do 0,8. Entendeu? No documento lá. Aí você vai, já vem no DAI, quando é demitido, o empregado vai lá e saca. Se ele for demitido sem justa causa, o empregado saca. Se ele for demitido por justa causa ou pedir demissão, quem saca é o empregador. Tem o que a gente chama de GIURAT. Entendeu? Agora a gente vai para a última pergunta, Paulo. É a pergunta do Ismaldo Costa. Ele diz assim, ó: fui demitido e tive direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. Após o pagamento da 3ª parcela, assumi um novo emprego e o benefício foi suspenso. Mas com 90 dias fui demitido novamente. Gostaria de saber se tem o direito de receber as 2 parcelas que foram suspensas ou seria uma renovação? A suspensão foi correta e se ele foi demitido dentro do prazo que a gente chama de 16 meses, que ele teria direito à nova coisa, como ele está dentro do prazo, ele tem direito de receber as 2 parcelas. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você tem um recadinho rápido aí? Eu tenho um recado. Eu queria sugerir à TV Cabo Branco para se fazer uma matéria naquela obra que está sendo feita, que se chama a triplicação da BR-230 João Pessoa Cabedelo. Não está sendo a triplicação, Breno, está sendo a destruição da BR-230 João Pessoa Cabedelo. É uma obra que não tem continuidade, é uma obra que no Poço começaram o viaduto, pararam, não deram continuidade. Intermares também. Quebraram várias vicinais, não deram continuidade, e agora em Camboinha, a BR está só numa via, destruída, totalmente destruída.
Está aí a denúncia do cidadão Paulo Souto. É bom Souto, que as autoridades observem isso aí. Que a gente vai observar. Eu faço isso porque eu moro em Cabedelo há 30 anos e acompanhei a duplicação daquela BR, que era uma obra contínua. Essa que está sendo feita não é. Obrigado, Paulo. A gente vai ficar de olho. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, boa viagem.